Fala aí, soldados de primeira classe, aqui é o Orion Soldier e esse é o episódio 12 de Comer, Dormir, Jogar. Hoje nós vamos falar de RPG, esse gênero que tem várias divisões, várias características, coisas únicas e que ou você ama ou você não entende, vamos ser sinceros. Então, hoje eu vou fazer um programa para os não iniciados no RPG, saberem um pouquinho como é que está esse mundo e como se divertir jogando esse gênero de jogos que, com certeza, desperta a imaginação, tem várias narrativas e que leva a dedicação e comprometimento. Vem comigo, vamos nessa! A primeira escolha de jogos eletrônicos para quem não é iniciado geralmente é ou um jogo de esporte, um jogo de tiro, um jogo de plataforma ou até mesmo um puzzle com uma gameplay que seja favorável ao iniciante. RPG geralmente não costuma ser a escolha dos incautos, porque tem vários tipos de RPG, tem vários cenários de RPG. Alguns jogos têm características de RPG, mas de fato não são. Por exemplo, o próprio Legend of Zelda, eu lembro que o meu amigo Léo Gadioli leu na eShop da Nintendo, nem a Nintendo define o jogo Legend of Zelda Breath of the Wild como RPG de fato, mas você vê fortes características e o Legend of Zelda clássico influenciou bastante a indústria RPG. Mas o que é isso? Quais são os subgêneros principais? Nesse programa eu quero fazer um guia para o iniciado, para aquele que quer conhecer esse tipo de gênero e quer se aprofundar, quer entrar na curiosidade, quer botar os pés na água e mergulhar. Vem comigo e vamos falar de alguns subgêneros que são bem populares, bem divertidos e que podem gerar gameplay, experiências fantásticas. Vem comigo! Para início, a gente precisa definir alguns termos aqui que vocês vão encontrar que são bem comuns em todos os subgêneros de RPG. Primeiro, XP, o famoso XP, que são Experience Points, ou, no português, pontos de experiência. Esses pontos de experiência, eles são ganhos à medida de que você passa por batalhas, cumpre objetivos, realiza missões. E aí, os pontos de experiência adquiridos fazem os níveis dos personagens subirem. E aí, com níveis maiores, você pode fazer missões mais elaboradas, você pode encarar inimigos mais poderosos com uma facilidade maior. Tudo isso surgiu no RPG de mesa. E de fato tem outros tipos de jogos que você tem essa evolução por pontos de experiência. Vou já mencionar aí até um puzzle que eu gosto, Sega Heroes, que você tem que subir de experiência para poder ficar mais poderoso na progressão da história. E é um jogo de puzzle com essa dinâmica. Também tem um termo interessante para quem está começando no RPG, são os jobs, os trabalhos, as funções. Geralmente, em RPG você tem um personagem e cada um tem uma função. O guerreiro tem a função, o mago tem a função, o clérigo tem outra função, o ranger, o ladino, todos esses têm uma função bem específica. E de acordo com a função do seu personagem, vai mudar a sua abordagem em determinadas missões. Por exemplo, um guerreiro geralmente é o tanque, ele vai entrar, pé na porta, soco na cara, puxa a espada e carnificina, guerreiro. Um clérigo, ele tem essa função de bater, mas ele é mais para manter o pessoal vivo. Um feiticeiro do grupo, ele tem essa função de fazer magias destrutivas, porém ele mesmo não pode aguentar muito dano. E assim vai. Sabendo essas dinâmicas de um grupo, sabendo quais são os jobs do pessoal que está jogando, seja na sua party de um RPG sozinho ou seja em um MMO, você pode facilitar o trabalho, saber como abordar melhor uma missão. Tem também os skill points, que são pontos de habilidade. Seja você um guerreiro, você vai precisar de ter habilidade de combate, montaria, poder ter uma habilidade melhor na hora de ir para a linha de frente. Já
Um mago especialista em curar, um clérigo, você vai ter que ter mais proficiência em magias que possam trazer a cura, que possam reviver aliados, possam curar status e condições que os aliados sejam eles envenenados, petrificados, qualquer coisa assim. Então, a proficiência é importante, não é apenas você ter a sua função, mas também você saber como exercê-la e exercê-la com maestria. Por último, mas não menos importante, eu tenho que citar aqui a coisa mais básica, que são os pontos de saúde e os pontos de magia, que são HP e MP. Esses dois dados são importantes porque você consegue medir tanto como está a condição física do seu personagem, e se tiver algum status, por exemplo, envenenado, o HP vai diminuindo, a saúde, a energia vai diminuindo. E o MP, que é para personagens que usam magia ou habilidade baseada com ponto de MP. Por exemplo, um mago não pode ficar soltando Fireball direto até acabar o MP. Ou você soltou já algumas Fireballs, algumas magias de vento e quer fazer um feitiço mais poderoso para derrubar aquele inimigo principal, você tá sem MP e aí fica difícil a situação. Prestar atenção nesses dados sempre que tá rolando uma luta, sempre que você vai entrar numa caverna e explorar e enfrentar um grande inimigo é essencial, porque assim você percebe o quanto você está vivo e quantas chances você tem de ganhar a batalha, de prosseguir a história do jogo. Pois bem, o primeiro gênero de RPG que eu vou mencionar aqui é o RPG japonês, também conhecido como JRPG. Ele é aquele gênero no qual a gente vê um grupinho de personagens, um grupinho de heróis. Geralmente começa com um grupo de 4 personagens, mas aí vai subindo para mais e mais conforme a narrativa vai se estendendo e vai se aprofundando. E aí nós temos aquela questão, o grupo fica maior do que a quantidade de membros a gente pode levar, e dependendo da dungeon a gente vai ter que administrar. Por exemplo, a gente vai encarar um chefe que a especialidade dele é sofrer danos de magia. Então quem causa dano físico fica de fora. Quem causa dano mágico vai ter que estar dentro do grupinho e seguir. Uma coisa também que é bem característica do RPG japonês são os estilos de arte único. E eu já vou citar aqui 2 jogos que têm esses estilos de artes únicos, que são Chrono Trigger e Dragon Quest. Ambos foram desenhados pelo Akira Toriyama, o Akira Toriyama do Dragon Ball, o mesmo. E também tem ambientações características, que são paródias de fantasia medieval, paródias do mundo real. Você tem aquela coisa do bonequinho do corpo pequeno com a cabeça grande, aquele estilo de arte, porém uma história muito séria. Eu vou dizer aí, o Final Fantasy VII fala sobre poluição, o Final Fantasy VI até gravidez na adolescência fala. Phantasy Star é uma linha que fala sobre tirania, até mesmo às vezes sobre suicídio em alguns dos jogos. Você tem personagens que são movidos por culpa por outros, assim. Ou seja, apesar daquela arte meio cartoonizada, você tem uma trama bem séria e, eventualmente, alguns alívios cômicos. Porém, uma das principais características do RPG japonês é o sistema de batalha em turno. O Final Fantasy tem uma própria versão, que é o ATB, Active Turn Based, que se você der mole, os inimigos vão te atacar e você não vai ter tempo para organizar sua estratégia. Mas geralmente os turnos dos RPGs japoneses, você pode preparar a sua estratégia sem medo de tomar um ataque. Geralmente é isso, você tem o grupo de personagens que você controla e o grupo de inimigos, cada um em um canto da tela. E aí você performa as ações ali de acordo com a necessidade do momento. O segundo subgênero que eu quero mencionar aqui são os RPGs táticos.
A palavra-chave para RPG tático é estratégia. Você tem a simulação de que é um senhor de combate, um estrategista de guerra, porque você tem um mapa que está bem aberto ou que pode acabar se revelando em partes de acordo com a progressão da batalha, e você não tem aquela coisa do cada membro do grupo assim em um grupinho, em um cantinho da tela, não. Às vezes você pode espalhar, você precisa tomar uma fortaleza, você precisa batalhar, seja talvez num castelo ou também numa, vamos dizer assim, num vale, que aí você pode fazer, pode tomar vantagem da formação rochosa, da topografia do lugar, para administrar a batalha ao seu favor. Alguns nomes famosos assim de RPG tático, vou mencionar aqui. Recentemente tivemos o Fire Emblem Three Houses para o Nintendo Switch. E tem a franquia XCOM, tanto o XCOM Enemy Unknown e o XCOM Enemy Within, que o primeiro foi para a geração do PlayStation 3, Xbox 360, PC, e até teve um port para o PS Vita. E o XCOM Enemy Within, ele saiu para a geração atual de consoles. Não sei se saiu para o Nintendo Switch, mas para o PlayStation 4 e para o Xbox One ele está lá presente, além do PC, é claro. E além disso, ele te força a trabalhar a proficiência, porque você vai ter um grupo maior ainda do que o do RPG japonês tradicional. Você vai ter que trabalhar a proficiência desses personagens. Você vai ter um determinado mago que causa dano, outro que causa outro tipo de dano, outro que causa mais outro tipo diferente de dano. Ou se você tem um especialista em combate armado, um especialista em combate desarmado, você vai ter que administrar como você vai fazer o seu grupo crescer e alcançar o potencial de cada um personagem. Então, além do Fire Emblem e do XCOM, eu vou recomendar também o que eu falei no programa 10, o Shining Force. Também é um RPG tático excelente. Bom, agora eu também quero falar dos MMOs, que são o Massive Multiplayer Online. Traduzindo em português, multiplayer online em massa. RPG que você vai ter que jogar online. A conexão vai ter que ser essencial o tempo todo. Sem conexão, sem gameplay, conexão ruim, gameplay ruim, e é assim que funciona. Cada jogador é essencial porque você vai controlar um personagem com a sua função. Você vai ter que desenvolver aquele personagem, aquela função. Às vezes dá para pegar uma função que tem habilidades de outras funções, mas isso vai depender de cada tipo de jogo. Porque a ideia do MMO é você, cada um no seu sistema, se divertindo, fazendo o jogo em grupo. Dá uma ideia para vocês, ó. World of Warcraft, Star Wars The Old Republic, DC Universe Online, também eu tenho jogado bastante o Terra. E é claro, eu não posso esquecer de mencionar o Final Fantasy XIV. Eu sei que Final Fantasy XI também foi um MMO, mas o Final Fantasy XIV é o MMO da Square que está bem ativo, premiado. A minha única objeção é porque ele é pago. A assinatura mensal dele é bem salgada e geralmente é uma característica de MMO. Você tem um jogo kit básico gratuito que vai permitir você chegar até certo ponto da história, ou que, se você quiser jogar com outras funções, ter mais disponibilidades no jogo, você vai ter que pagar uma assinatura, ou no caso do Final Fantasy XIV, ou comprar um pacote de expansões, às vezes, para seguir determinada missão, jogar com determinada classe. Como eu já mencionei antes, no DC Universe Online, o Lanterna Verde não é um dos heróis disponíveis. Para você jogar como ele, você precisa comprar a expansão do Lanterna Verde, que quando você cria um personagem novo, você pode criar um novo Lanterna Verde. E essa é a ideia, se divertir online, mas em grupo. Agora eu acho essencial a gente falar sobre os Action RPGs, os RPGs de ação.
que é um gênero que fica mais fácil para o jogador iniciante, porque de fato ele foca bastante na ação, como o próprio nome diz, ele é focado bastante no combate, executar missão, tem o seu tempo para desenvolvimento do personagem, desenvolvimento de equipamento, desenvolvimento de mapa, exploração, tudo isso, mas a forma de jogar ele é bem simples, é mais repetição de apertar botão, ir para determinado lugar, explorar o mapa e fazer a missão batendo no inimigo, dando os golpes. Eu posso mencionar aí facilmente o Diablo, a franquia do Diablo, do 1 até o 3, e é um RPG de ação que funciona muito bem até hoje. O terceiro jogo em especial tá maravilhoso tanto para os consoles PS4, Xbox One e o PC, e tá funcionando muito bem no Nintendo Switch. O meu xodozinho, que foi o jogo que me fez querer comprar o Nintendo Switch, Marvel Ultimate Alliance 3, é um RPG de ação, porque você vai ter que desenvolver os poderes dos super-heróis, mas a gameplay dele é explorar o lugar, procurar inimigo, bater, vai, faz, repete, cumpre objetivo, resolve puzzle, e não são puzzles complicados. É um gameplay mais favorável para o jogador ocidental, que quer um pouco mais de ação, não apenas desenvolvimento de personagem ou de narrativa. Bom, por último aqui vale mencionar RPG com sandbox, que é o famoso gênero de exploração. Você tem um mapa completo ali aberto, pode ir para qualquer canto, porém tem aquela coisa, dependendo do canto que tu vai, você vai encontrar algum inimigo que tá absurdamente mais forte, mais poderoso que você, e você também pode não fazer a exploração completa por faltar alguma habilidade, faltar algum item, poder não ter algum tipo de recurso. Vou botar aqui alguns elementos, alguns jogos na verdade com esses elementos. O Final Fantasy XII, que tem essa extração, você tem o mapa ali aberto, você pode ir. Também tem o Legend of Zelda Link's Awakening, que foi lançado originalmente para o Game Boy e agora foi relançado para o Nintendo Switch. Tem alguns lugares que você pode chegar, pode ver que é possível explorar, mas que você vai precisar de algum item ou de alguma habilidade que você ainda não tem para poder progredir. E essa é a ideia, exploração, dá uma olhada, usa item. Ele é mais plano assim, mais nesse sentido geral, mas não quer dizer que não seja um tipo de RPG que não divirta ou que não favoreça o jogador. Bom, para encerrar, eu gostaria de mencionar aqui alguns jogos que são na essência de outro gênero, porém fazem uso de características que nós temos na RPG. Primeiramente eu mencionei o Destiny, que é um jogo de multiplayer online, porém de tiro em primeira pessoa. Mas a progressão dele se dá por nível. Cada personagem criado tem o seu nível, tem o nível de equipamento que você só pode usar quando chegar a determinado nível. Cada personagem tem um tipo de função. Você tem o Warlock, Titan e o Outlaw lá. Você tem essas três funções e tem essas determinadas raças lá que você pode escolher no Destiny. Você tem os Exos, que são os robôs, os Terráqueos, que são os humanos, e os Despertos, que são uma variação dos humanos, que parecem, na verdade, os elfos. Também tem o Borderlands, que funciona da mesma forma. É um jogo de tiro, mas funciona da mesma forma. Tem também ambos, o Borderlands e o Destiny, tem aquela questão de dano por cada tipo de tiro que você dá, cada tipo de arma. E tanto o Destiny como o Borderlands podem ser encontrados nas plataformas atuais de console. Borderlands 3 saiu aí recentemente, está fazendo o maior sucesso com a crítica. Destiny 2 teve sua expansão mais recente lançada também. E também uma saga que é muito mencionada, muito boa, que é o Dragon Age. Dragon Age teve aí o Dragon Age 1, Dragon Age 2, Dragon Age Origins e o Inquisition foi o último. Ele é mais RPG, mas ele é um híbrido, ele tem coisas
de JRPG, de RPG de ação, você tem exploração de dungeon, desenvolvimento de party, mas ele mistura um pouco das características desses gêneros que eu mencionei. Também vou dizer aqui Mass Effect, que ele é o RPG com aquela coisa do sci-fi, fantasia espacial, você personaliza o comandante Shepard, coronel Shepard não, comandante. E também não vou esquecer de citar aqui um jogo que eu tenho muito carinho, Deus Ex, que teve o Deus Ex Human Revolution e o Deus Ex Mankind Divided. Tem aquela ambientação cyberpunk, primeira pessoa, desenvolvimento do seu único personagem. E anunciar aqui o que está chegando, Cyberpunk 2077, desenvolvido pela CD Projekt Red, que desenvolveu pra gente, deu a joia especial que é a saga The Witcher. Então, fiquem antenados aí, pessoal. Bom, pessoal, esse foi o 12º episódio de Comer, Dormir e Jogar. Vocês, soldados de primeira classe, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Esse podcast se encontra disponível também no Spotify, no Google Podcast, no Anchor FM. Você que está me ouvindo no YouTube, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E também eu quero mandar um abraço em especial para o amigo que eu mencionei aqui nesse programa, Léo Gadioli, o nerd nintendista. Ele e eu trabalhamos no podcast Cast Nintendista, que também está no YouTube. Dá uma olhada no canal dele, Nerd Nintendista, e segue ele lá, porque ele é o Nerd Nintendista. Ele tem o coração que bate de acordo com a Nintendo. Valeu, pessoal. Forte abraço e tamo junto.